Olá a todos, bem-vindos a mais uma unidade do nosso curso de maçonologia. Se na aula 1 e 2 delimitamos aqui a questão da mentalidade, a importância dos mitos e das lendas na história factual e também da história factual nos mitos e lendas, de como tudo isso, segundo as palavras do Alter Rebbe, um importante cabalista, fundador do Chabad, um movimento, uma dinastia racídica, que se foca bastante na Kabbalah, a mente humana é uma coisa que consegue ser ao mesmo tempo um embrulho e um embrulhado. Como a história é uma continuação ou um prolongamento da mente humana, daquilo que é produzido na mente humana, a história também é o embrulho e o embrulhado, né, no que tange aos mitos e aos fatos. Foram isso que vocês viram nas aulas anteriores, e ali eu lancei a base do que é mito ocidental, do que é mito judaico, né, no imaginário maçônico. Nesta aula aqui, deteremos a nossa atenção nas fontes bibliográficas e nos detalhes desses mitos e dessas lendas com as respectivas bibliografias. Então, vamos lá, o primeiro slide, o primeiro texto, prestem bem atenção, é um tema importantíssimo para entender o desenvolvimento da maçonaria. Hiran Abif, que é um personagem fundamental para o entendimento da maçonaria. Pronúncia correta do seu nome é Hiran Abif, não é Abip, por exemplo, porque no hebraico não existe palavra que termina com pei, com som de P. Então, o pei no final das palavras sempre termina com som de F, sem o chamado dagesh hazak, dagesh forte, que daria ao P o som de P. Então, ele fica com som de F. Temos aqui, então, Hiran, que significa em hebraico nobre ou vida elevada. A primeira lenda aqui, que é importante para o nosso entendimento, ela está no Talmud Arahim, na folha 16, em que há um midrash, ou seja, uma interpretação do que é dito no segundo livro de Crônicas, no capítulo 2, versículo 13, e também em Êxodo 38, 23. São textos que falam sobre Hiran Abif, ou Hiran Abiú, conforme algumas versões, algumas traduções, e também sobre a sua ancestralidade. Aí vem Tosafos, que é um comentário medieval ao Talmud, que diz o seguinte, que Hiran continuou na arte do trabalho de construtor e artesão, aquilo que eu mencionei na aula 2, ou seja, a família de Hiran já tinha uma ancestralidade em trabalhar com o artesanato e construção, a arte da família de seu pai e também da família de Dan e de sua mãe. Aqui temos um Hiran que é uma espécie de arquiteto, construtor, um homem elevado, um artesão, um projetista, também tecelão, ligado ao artesanato com linho fino, com tecido. E é curioso mencionar que essa tecelagem era feita com cores, o azul, o roxo, o vermelho, cores essencialmente alquímicas, que vão demonstrar até hoje na alquimia a realeza, a realização alquímica. Aqui temos algo bem importante para o entendimento do Hiran na maçonaria. É bom lembrar que as lendas medievais, católicas, cristãs e as judaicas às vezes diferem sobre o destino, a figura de Hiran, mas a mentalidade, ou seja, o destino do símbolo é o mesmo. Por isso que eu mencionei que a questão do símbolo não é que o símbolo por si só ele carrega um significado, mas ele aponta um significado. Então, histórias diferentes, com contextos, símbolos externos diferentes, possuem uma simbologia interna, uma gnose própria. Em seguida, temos o Tratado Menor Kala Rabati, que é um tratado menor da tradição oral judaica que menciona 7 pessoas que entraram no paraíso ainda em vida, ou seja, entraram no paraíso de carne e osso, não morreram para subir ao paraíso. Vai mencionar aqui a Será, a filha de Aser, vai mencionar também Bitia, a filha do faraó, que foi quem resgatou Moisés, e também o Hiran, o rei de Tiro, que é o mesmo das lendas maçônicas. Vai mencionar também algumas figuras que ascenderam ao paraíso,
de forma um tanto, digamos, pitoresca, como foi o rabino, o Rav Yoshua Ben Levi. Este rabino ascendeu ao paraíso através de um truque em que ele enganou o anjo da morte. Então, esse tratado discute sobre por que cada um desses ascenderam ao paraíso. O que interessa aqui no nosso curso é o que os rabinos contam sobre o Hiram, rei de Tiro. Como o Hiram ganhou esse mérito, como ele conseguiu? Eles respondem, porque ele construiu um tabernáculo como Moisés fez, como está escrito, e os caldeirões e as pás e as bacias, e todos esses objetos que fez Hiram para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Todos eram de cobre polido. Ou seja, ele teve um papel na construção do Templo de Salomão, e este papel fez com que ele ascendesse ao paraíso de corpo e alma. Ele não morreu, ou depois vocês verão que teve uma morte aqui, mas ele depois ascende ao paraíso de carne e osso por conta deste mérito. Como vocês já perceberam, as lendas judaicas são muito ricas e são lendas interpretativas. Por quê? As Agadot, como mencionei na aula anterior, elas surgem de Midrash, né? Da interpretação de Drash, da palavra Drash, Darash, que é interpretar, fazer hermenêutica, fazer um estudo. Então as lendas surgem disso. As lendas surgem para explicar por quê. Os judeus acreditam, com razão, que a Torá, né, o chamado Velho Testamento dos cristãos, e o Tanar como um todo, que é composto dos 5 livros de Moisés, os escritos e os livros proféticos, eles são perfeitos, né, mas eles não são absolutamente completos, eles são, digamos, completados pela tradição oral. Isso é muito óbvio quando você lê o próprio texto, lê a palavra da Torá. Por exemplo, a Torá menciona que você deve colocar um sinal na fronte, que é o tefilim, que os judeus usam, vocês já devem ter visto, aquele cubo que vai aqui na testa e depois amarrado no braço, com aquelas tiras, os chamados filactérios aqui no Ocidente. Mas a Torá não explica como se colocar, o que devia ser feito, como utilizar aquilo, quando pode, quando não pode. A Torá também menciona a mezuzá, que é aquele objeto que os judeus colocam no batente das portas, que possui ali coisas escritas, um pergaminho escrito dentro, mas a Torá só menciona para colocar então no umbral da porta, mas não menciona como. A Torá diz também que não podemos comer carne com leite, no caso dos judeus. Mas como que isso funciona? Quando você, por exemplo, pode comer a carne e depois comer o leite, como que calcularia esse tempo? E a Torá também, nas histórias, não só nos mandamentos, ela não relata as histórias com muitos detalhes. Esses detalhes estão presentes na tradição oral. E esses detalhes de tradição oral são colocados quando os rabinos vão interpretar a Torá. Então, quando surge uma dificuldade de interpretação, porque a Torá não está ali relatando tudo de forma completa, os rabinos aparecem então com a lenda, com as Agadot, ou em aramaico, Haggadot em hebraico. Então, essas lendas sempre têm um caráter interpretativo. Aqui no caso de Hiram, as lendas estão apontando para elementos muito interessantes que compõem o imaginário maçônico. Primeiro, que, como vocês viram nas aulas anteriores, aquela ideia existente na Europa de que as artes, tanto as 7 artes liberais como as artes profissionais, a tecelagem, a sapataria, a construção, o artesanato, remonta a pais ancestrais, a figuras ancestrais e primordiais que detinham o segredo daquelas artes. E um segredo que também guardava um esoterismo, que guardava um aspecto, digamos, simbólico, um aspecto superior nesses ofícios. Agora acompanhe aqui para continuar esclarecendo isso. Temos uma história do Midrash Tanhumá. Midrash Tanhumá, ele relata diversas histórias e interpretações rabínicas que foram preservadas por um rabino muito sábio
que, percebendo que o templo de Israel ia cair, ia acontecer a diáspora, se esconde nos subterrâneos ali de Jerusalém e começa a escrever essas lendas em rolos, até que ele é descoberto por um romano. Este romano ameaça matá-lo, mas ele promete ensinar ao romano os mistérios das escrituras hebraicas e da tradição oral judaica. Então, esse romano fica fascinado ali pelos ensinamentos deste velho judeu e também se converte ao judaísmo e até faz uma biblioteca dentro do Império Romano na Itália para preservar o Midrash Tanhuma. Isso é uma história lendária, não tem muito fundamento histórico, mas é a lenda que conta de como esse manuscrito, como esse rolo de histórias, interpretações foi preservado. E aqui é dito que as coisas mortas, surge uma interpretação, né, sobre esse trecho de Números 16, 23, esse chamado Passur, quer dizer versículo, que as coisas mortas e sem vida serão apresentadas a mim e partem com vida. É uma interpretação sobre este trecho da Torá. E eles interpretam que isso é referente a algumas coisas, e uma delas, como vocês viram aí, são os cedros de Hiram, rei de Tiro, que enviou a Salomão para a construção do templo. Eles absorveram o espírito vivo do mundo e foram restaurados à vida. Então ali, por exemplo, tem também o cajado de Arão, o Cohen Agadol, o irmão de Moisés, da linhagem dos sacerdotes, dos Coanim, e vai mencionar os cedros que irão, os famosos cedros do Líbano, né, de Tiro, que ele envia para a construção do templo. E ali no templo eles absorvem o espírito vivo do mundo e ficam vivos, ou seja, eles estão ali como uma matéria-prima morta, né, como madeira já morta, que foi retirada do solo, mas no templo de Salomão eles absorvem o espírito do mundo e ficam vivos, ou seja, é a base daquilo que eu expliquei no módulo anterior sobre o templo de Salomão ser uma perfeita representação cósmica, ali ser a representação da própria ordem do universo, isso do universo em seus sentidos espiritual e material. Então, Hiram, ele envia esses cedros para o Líbano para fazer o templo, e ali eles absorvem o espírito do mundo. Aqui começa então a ser justificados os méritos que Hiram adquiriu, que são dados na interpretação anterior. Até aqui teríamos uma mera semelhança, por exemplo, ocasional. Poderia se dizer que, bom, é só o fato de Hiram ter sido um arquétipo do construtor, do arquiteto, e ter participado da construção do templo, um local sagrado. Isso já seria o suficiente para explicar a sua absorção no mistério maçônico. Mas não é só isso. O que é o mistério maçônico? O mistério maçônico é a retificação, é a lapidação do homem bruto, grosseiro, em uma pedra polida, em um homem que recebe os pequenos e grandes mistérios e sai retificado, sai lapidado, sai um novo homem, um homem, digamos, refinado, um homem de conhecimento espiritual, e esse conhecimento reflete no seu comportamento, no seu agir, no seu proceder. Ele é um homem que derrotou os vícios. Só que aqui, quando chegamos nas lendas judaicas, percebemos algo que é muito importante para compreender o papel de Hiram. Por quê? Hiram, embora seja muito importante, vocês viram que o próprio nome quer dizer o elevado, o nobre, tenha adquirido o mérito só pela construção do Templo de Salomão, há, digamos, uma tragédia hirâmica nas lendas judaicas, semelhante até às lendas ocidentais, que foram influentes na maçonaria, vocês já verão isso, e ele passa por uma queda. Como muitas vezes uma pessoa muito elevada cai pela soberba, e essa soberba a leva até o final, o fundo do poço, aquilo que os judeus chamam de Sheol, que é a sepultura, que é o submundo. Você tem o Sheol, no mundo judaico, que seria o mundo da escuridão, do túmulo. Aí você teria o Gehinnom, que já é uma espécie de purgatório, que é onde a consciência purga os seus vícios, as suas falhas morais, para continuar
a sua evolução após a morte. Tanto, segundo alguns judeus, pela reencarnação, chamada Gigul, quer dizer revolução, roda, reencarnação, como também no caso de judeus que não acreditam em reencarnação, pela ascensão às moradas, às câmaras do Gan Eden, né, do paraíso. Mas independente disso, que já é uma particularidade do ensinamento judaico sobre vida após a morte, percebemos algo aqui nas próximas lendas que é fundamental ao entendimento da maçonaria. Hiram não é só um símbolo de construtor, não é só alguém que constrói, mas é alguém que também desce ao submundo. Nas lendas judaicas, com uma diferença das lendas ocidentais, o Hiram desce ao submundo, passa por uma morte, mas depois é reintegrado e ascendido ao paraíso. Já nas lendas ocidentais, vocês verão que há uma diferença, só que essa diferença aponta para o mesmo significado nos mistérios da maçonaria. Acompanhem comigo, prestem muita atenção. O Midrash Tanhuma aqui continua sua interpretação, mas agora ele vai para Gênesis, para o capítulo 26 até o capítulo 29, passando pelo capítulo 20. Ele diz que Hiram construiu seu palácio entre o mar Adriático e o mar Mediterrâneo, com certos dispositivos de proteção. Isso por quê? Porque Hiram construiu esse palácio muito poderoso, como vocês estão vendo nos textos, e disse: um Deus sou eu, na morada dos deuses eu me sento, no meio do mar. Ou seja, ele atribuiu a si mesmo um poder divino. Ele caiu no pecado da soberba, ele fez algo muito importante, muito poderoso, e se identificou como um Deus, teve essa soberba. Mas aí Deus, o Hakadosh Baruch Hu, o santo, bendito seja ele, disse-lhe: eu te farei uma cidade deserta, como as cidades que não são habitadas, e farei subir o abismo sobre ti, e as grandes águas te cobrirão, e descerá aos seus camaradas, como está escrito: então eu te derrubei com os que desceram a cova, para que as pessoas dos tempos antigos, e te farei habitar no interior das partes da terra. Aqui temos uma coisa muito interessante que vai mencionar a Geena, não mais ao Sheol, que é um estado de escuridão ali do túmulo, do corpo orgânico, mas a Geena ou Gehinnom, o Gehinnom que é onde purga os vícios e as falhas de consciência. O que isso aqui é importante, no que este aspecto, essa interpretação importa para o nosso estudo. E aqui começa a nossa investigação nas lendas propriamente ocidentais de um livro muito importante chamado Legende de l'Ancien Testament, que é do Desplancy. Do Desplancy foi um importante pesquisador em demonologia, ocultismo e tradição esotérica ocidental. Ele era um ocultista na França, bem conhecido, que se converte à Igreja Católica. Nessa conversão, ele começa a produzir, em um contexto católico, o famoso dicionário infernal e também livros sobre as lendas, tanto sobre lendas do Antigo Testamento, que é o caso deste aqui, lendas do Novo Testamento, lendas de assombração, lendas sobre demônios. Uma série de livros. Ele também fez um livro sobre as lendas quanto ao judeu errante, um personagem famoso na Idade Média. Embora tenha um sabor católico de condenar as lendas esotéricas, é uma fonte muito importante de pesquisa, porque ele foi buscar em documentos e manuscritos e também na tradição oral, principalmente da França e da Inglaterra, a base, para as suas explicações e seus relatos. Aqui ele conta as lendas sobre Hiram que corriam pela França, tanto na maçonaria como em livros eclesiásticos, ou seja, aqueles livros que eu apresentei na aula anterior, aqueles livros católicos também. Ele diz que Hiram é morto por 3 malfeitores, depois de recusar por 3 vezes a revelação dos seus segredos de construtor. Perco a minha vida, mas não revelo os segredos. Seu corpo é escondido sob um pé de acácia. Ele é ausente no relato bíblico da inauguração do templo, pois já estava morto, depois de um funeral glorioso, o mais pomposo na era de Salomão. Ou seja, ele não era nem um judeu, ele era um goi, não judeu, rei de Tiro, ali da região do Líbano, mas ele recebe um funeral
muito pomposo que nem judeus, nem pessoas importantes entre os hebreus receberam na era do rei Salomão. Devido à sua morte, Salomão é obrigado a evocar os demônios ou gênios para concluir o templo. Vejam que elemento interessante para a nossa explicação. Tem uma diferença, né, das lendas judaicas para o que o Duplancy vai apontar como lenda ocidental, que ele encontrou até naqueles livros que eu mencionei, alguns deles para vocês. A diferença é que na lenda judaica, Hiram cai. Hiram cai pela soberba, ao passo que aqui, na lenda ocidental, Hiram cai através de 3 malfeitores. Né, de 3 malfeitores e por uma negativa tríplice, ou seja, ele nega revelar o seu mistério por 3 vezes. Alguém pode já lembrar aqui do próprio Novo Testamento, quando Jesus diz a Pedro que ele o negaria por 3 vezes. O Raul Seixas deixou isso até popularizado numa música que eu nasci há 10 mil anos atrás, né? Que ele viu Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Isso aqui é muito simbólico e é muito importante para entender a simbologia. Afinal, aqueles defeitos que Hiram demonstrou e que fez com que a sua cidade, o seu palácio tão poderoso, que ele achava inviolável, fosse derrotado por Hashem, por Deus, e os 3 malfeitores aqui, que seriam malfeitores humanos, que matam Hiram, que nega por 3 vezes a revelação dos segredos. Alguém pode pensar, bom, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? São lendas absolutamente diferentes, mas que apontam para o mesmo significado. Na primeira lenda, temos um Hiram que causa a sua própria queda. Então, sua soberba, ele se imaginar como Deus. Na segunda, ele é assassinado por malfeitores. Mas o 3 aqui diz muito. Por quê? Na alquimia, se vocês verão agora, os elementos, os 4 elementos que formam aqui o mundo e as suas interações, os elementos primordiais, que são terra, fogo, água e ar, são todos representados pelo 3, por um triângulo, né? Difere como esse triângulo é representado. Ou seja, o 3 aqui é o princípio da natureza, o princípio do mundo, o princípio das nossas emoções, das nossas interações, dos nossos corpos orgânicos, das nossas funções biológicas, do sexo e assim por diante. O Alter Rebbe no Tânia, no Likutei Amarim, ele vai dizer que cada elemento, ele é bem alquímico, aqui guardando uma semelhança muito profunda com a própria maçonaria, que os 4 elementos possuem um lado que pertence a Kedushá, a santidade, ou seja, eles proporcionam aqui no mundo a elevação, o refinamento, mas também possuem um lado em Sitra Achra. O que é Sitra Achra? Sitra Achra é o lado impuro, o lado da impureza, das Klipot Temeot, das cascas de impureza. Klipot Temeot quer dizer Klipot, cascas, Temeot, impurezas. Então, esses elementos, eles possuem tanto um lado de santidade como um lado de impureza. O lado da santidade é o que leva ao refinamento, à retificação, chamado tikkun em hebraico, e ao que na maçonaria é a lapidação da pedra bruta. Mas eles também possuem esse lado nas impurezas, que na maçonaria entendemos como os vícios, as deficiências morais, a ignorância, ao fanatismo. Então, reparem que nas 2 histórias o Hiram se dá mal. Nas 2 ele morre. Mas, afinal, o que seria entender o Hiram aqui na lenda maçônica nesse sentido? Que ele é morto pelos malfeitores, enterrado com muita pompa, e os seus mistérios continuam vivos ali no templo de Salomão e posteriormente no próprio mistério maçônico. Agora chegamos bem perto da nossa explicação, do entendimento da noesis, da mentalidade da maçonaria, sua relação com essas lendas tanto ocidentais como hebraicas, e aqui as lendas com significados diferentes se encontram. Bom, a morte, em diversas simbologias, tanto no hinduísmo, no cristianismo, na Kabbalah, no hermetismo, ela é uma passagem de mundos, né? Então também é uma passagem do impuro para um estado mais puro. Por quê?
a interpretação noética, né, a noesis, até esse é universal, daqueles valores universais, vai interpretar esta vida com todas as suas limitações, com todas as suas deficiências, como um estágio para que você alcance uma outra vida, né, sem este corpo que é repleto de vermes, de coisas impuras, destinado a apodrecer, repleto de funções fisiológicas indomáveis, que você não tem domínio sobre elas. Em algumas você consegue lapidar e dominar, principalmente as funções emocionais, mas algumas funções fisiológicas nenhum homem lapidado consegue domá-las. Ele continua ainda ligado a essas funções de, por exemplo, expelir impurezas e assim por diante. Então, a terra do túmulo é entendida como uma purificadora. Gilbert Durand foi um antropólogo brilhante, ele interpreta isso no imaginário universal, dizendo que o homem entende a vida como um pulo de útero a útero, ou seja, o útero da tua mãe, que você sai, até o grande útero, que é a terra que vai receber o teu cadáver, para decompor ali este teu corpo físico, e enquanto você passa para a jornada de corpo espiritual em um mundo que não é mais contaminado pelas impurezas aqui da Terra. Neste aspecto, podemos entender esta morte de Hiram de uma forma bem mais simbólica. Então, o que seria esse Hiram que morto pelos malfeitores? Ele constrói o templo, né? Ele adquire este mérito, é importante que na construção do templo é visitado pelos 3 malfeitores e morto por eles. Por quê? Aqui, ele, embora fosse um grande construtor, embora fosse uma figura importante, uma figura de conhecimento, carregando conhecimento ancestral, ele ainda estava contaminado pelo 3, ou seja, pelo lado impuro, né, pela Sitra Achra, em termos cabalísticos, dos elementos presentes nele, terra, fogo, água e ar. Então, ele é morto, enterrado com muita pompa, para que continue vivo o seu mistério na arte de Hiram, na arte dos construtores, ou seja, ao maçom ele precisa morrer no seu ritual de iniciação. Os irmãos maçons aqui, por exemplo, já lembraram da Câmara da Reflexão, né? E nesta Câmara, então, ele se prepara para renascer purificado, independente dele chegar ali na maçonaria como né, um postulante, vai chegar ali um postulante, aprendiz, do que ele é no mundo de fora, se ele é um grande arquiteto, se ele é um grande militar, se ele é um grande advogado, se ele tem ou não muito conhecimento teórico, mas ali ele precisa fazer o funeral, né, matar estes elementos internos presentes nele. Essa questão do 3, né, os 3 malfeitores e a negação tríplice. Né? Então, o que é isso? Porque o Hiram, apesar de negar a estes desejos, né, negar, então, entendendo aqui os malfeitores como o lado impuro dos elementos primordiais, porque mesmo assim ele é morto, porque a iniciação envolve essa morte, ela envolve essa nossa morte para os vícios, para as nossas falhas morais, para a nossa ignorância, para os nossos problemas internos, digamos assim, para tudo que é impuro em nosso interior. Esta morte é necessária. Por quê? Esses elementos também constituem parte do nosso ser, parte da nossa Sitra Achra. Né? Nós somos formados também por Sitra Achra e por Klipot Temeot, por estas cascas de impureza. Acompanhe agora isso aqui melhor. Vou colocar um slide que vai esclarecer esta questão de vez. Prestem atenção. E aqui temos mais fontes sobre Hiram. Nas lendas ocidentais, há algo que aponta aqui no ritual do 1º grau, que vocês entenderão durante esta aula ainda, que o homem livre é aquele que, após a morte para os malefícios vulgares, renasceu para a nova vida conferida pela iniciação. Vejam que aqui não temos uma menção direta a Hiram, mas como vocês estão aprendendo nesta aula, isto logo fará um total sentido, porque em um manuscrito anônimo
datado provavelmente de 1176, chamado Hiram, La Vraie Histoire, que é confirmado por Jacques Nozick no livro The Hiramic Legend and Ashmolean Theory, aí já do século XX. É dito, então, que o corpo de Hiram ser encontrado, né, a tradição da construção de Hiram é restabelecida, ou seja, o conhecimento, a gnose de Hiram é restabelecida, mas de uma forma diminuída. O que isso significa? Diante dos nossos estudos aqui, isto aponta para algo muito claro, em que a forma como Hiram morre, seja da forma contada pelas lendas judaicas, como a forma contada pelas lendas ocidentais, ela não é tão importante quanto o significado da morte de Hiram e da sua continuação. Seja ela, por exemplo, como na versão judaica, com seu restabelecimento corpóreo, sua entrada ao paraíso de corpo físico, tanto como pela sua morte por 3 malfeitores e pela negação tríplice, né, de revelar o segredo ali aos profanos. Então, o que importa aqui, neste caso, tanto nas lendas ocidentais como nas lendas do Midrash, não é como a história narra os eventos, mas o que há de gnose, de conhecimento transcendental, ou seja, aquilo que o símbolo carrega para revelar algo superior. Este é o ponto que importa aqui e é isto que continuaremos aqui em nossa aula. Aqui então começa a nossa explicação. Vamos para um lado mais simbólico. Faço um paralelo, tá, do simbolismo, vejam bem, não é um paralelo lendário, um paralelo simbólico. Começamos pelas lendas judaicas. Para fazer este paralelo, fui buscar no livro chamado Legends of the Jews, do Louis Ginzberg, um livro publicado em 1909. Louis Ginzberg foi um importante historiador judaico, ou seja, criado no ambiente judaico, que falava aramaico, hebraico, ladino, dominava dialetos judaicos, tanto ladino, como mencionei, como o próprio Yiddish. Ele fez um livro coletando ali diversas lendas judaicas, além das Agadot presentes na tradição oral mais formal. Ele foi buscar também na tradição oral, né, naqueles contos que os antigos judeus sefaradim e ashkenazim contavam. E ele achou uma lenda muito interessante, significativa para o nosso estudo, em que Hiram ele adquire uma espécie de imortalidade, ou seja, ele era da época de Salomão, estava vivo ainda na época de Nabucodonosor, bem depois, séculos mais tarde. Nabucodonosor, para quem não sabe, foi quem capturou o reino de Israel, até o livro de Daniel, né, passado ali na sua corte. O profeta Daniel é levado por Nabucodonosor. Hiram estava vivo ainda nesta época porque ele conseguiu construir uma espécie de paraíso artificial, ou seja, ele recriou um paraíso pelos seus conhecimentos de arquitetura, construção. Este paraíso era fundamentado, ou seja, ele tinha seu fundamento no fundo do mar, atingindo os céus, né? E era sustentado por 6 pilares de metais planetários. Tinha um pilar de ouro, que era do Sol, o pilar de prata da Lua, o pilar de cobre de Vênus, o pilar do ferro, Marte, o pilar de estanho, Júpiter, e o pilar de chumbo, Saturno. Alguém aqui já notou a ausência do azougue, que é do Mercúrio, planeta Mercúrio, também do metal Mercúrio, que na alquimia ele é um metal do intelecto híbrido, aquele ativo ou passivo, como é o próprio Mercúrio no laboratório, né? Ele é volátil. Ou seja, isto nos indica que o planeta Mercúrio, a influência mercurial, estava ausente no fundamento do seu céu artificial, do seu paraíso artificial. O Talmud menciona que o Mercúrio, o planeta Mercúrio, é o escriba do Sol. O que é ser o escriba do Sol? Mercúrio anota a sabedoria. Então, Mercúrio é ligado na astrologia cabalista, no simbolismo judaico, ao intelecto, à sabedoria.
Então é dito que quem nasce no planeta Mercúrio, para os astrólogos cabalistas, estará ligado à sabedoria. E aqui o Hiran é ausente do Mercúrio, ou seja, ele tinha todas as influências planetárias necessárias para fazer ou construir, edificar este seu paraíso artificial, mas faltava sabedoria, ou seja, estava destinado a ruir, faltava intelecto, sobrava soberba. Então ele tinha ali muita técnica, ele tinha muito conhecimento técnico, mas faltava aqui o papel de Mercúrio como mistagogo, né, para conduzi-lo à sabedoria, à eternidade, a fazer algo que perdurasse. Então o simbolismo maçônico aqui está presente. Há uma ligação com o simbolismo maçônico. Provavelmente esta lenda judaica já foi contada na era medieval, talvez até na Renascença, quando os judeus também ficaram familiarizados com a alquimia. Desta época há um documento muito importante chamado Esh Mezaref, quer dizer o fogo purificador. É um tratado judaico de alquimia que é popular entre os cabalistas, como também entre os alquimistas do Ocidente. Então, é uma lenda aqui judaica alquímica que possui um grande significado para entender o que mencionei até agora. Continuando a nossa explicação, por ser longevo, ele passou a crer ser imortal e acima dos homens. Ele é abordado por Ezequiel, aqui na explicação das lendas judaicas, e Ezequiel diz a ele: ainda és filho da mulher. Reparem aqui já uma semelhança com aqueles antigos documentos maçônicos da aula anterior, que lembra o maçom que, olha, ainda és filho da mulher, não seja soberbo. Deus o condena a cair nas mãos de seu enteado, Nabucodonosor, que obriga Hiram a cortar sua própria carne e comê-la até morrer. Ele é levado de corpo aos céus, tá? Ou seja, depois de comer a sua própria carne e morrer, esse seu corpo aqui despedaçado é levado aos céus, enquanto a sua cidade, que era fundamentada sem sabedoria, é dragada pela terra e será ressurgida no mundo vindouro, no Hain Olam Rabá, em hebraico, que é a vida do mundo vindouro, como uma das habitações dos justos. Nas lendas ocidentais e maçônicas, Hiram é morto por 3 malfeitores, enterrado sob a acácia. Vejam que as diferenças aqui apontam para o mesmo resultado simbólico. Voltamos agora à explicação. Em primeiro lugar, é o simbolismo quanto ao corpo de Hiram. Hiram, então, na lenda judaica, ele é obrigado a comer a própria carne, uma espécie de sessão ali de tortura, né? E ele é levado ao paraíso e ali, digamos, ele é reconstruído para desfrutar do paraíso, depois de devorar a própria carne. O que significa devorar a própria carne? Devorar esse nosso veículo aqui, o nosso corpo de carne com membros, que é responsável, ou seja, o condutor das nossas falhas e vícios. Embora tenhamos vícios mentais, ou seja, tenhamos maus pensamentos, tenhamos más inclinações pelo pensar, é o corpo que coloca em ação estes nossos vícios. Ou seja, aqui Hiram vive muitos séculos, quase que aparentemente imortal, um homem que viveu além do tempo que um ser humano vive, por esse seu falso conhecimento, ou seja, o poder adquirido pelo conhecimento técnico, mas ele ainda tinha um vício moral, faltava o intelecto agente, faltava esse refinamento que o Mercúrio dá, da sabedoria solar, não é? Então, ele devora este veículo, ele combate os vícios deste veículo para ascender ao paraíso. Ao passo que a sua falsa cidade é dragada, né, levada ao fundo da terra, novamente a terra como purificadora, para que no Hain Olam Rabá, ou seja, na vida do mundo vindouro, ela seja colocada de volta à terra já com o Mercúrio, com a sabedoria, e também este seu palácio, este seu céu artificial, será aqui a habitação dos tsadikim, dos justos. Deu para perceber que o paralelo com a iniciação maçônica é muito claro. Continuamos agora para mais um elemento interessante. Na marcha do companheiro é dito: minhas mãos estão puras e meu avental sem manchas.
Se és inocente, fornece as provas agora. É quando o companheiro está apto a trilhar o caminho da verdade, livre das superstições, a saber, ignorância, fanatismo e a própria superstição, que é simbolizado pelo 3 das naturezas ativa e passiva, masculino, feminino, fogo, água, ar e terra. Vocês estão vendo os símbolos dos elementos bem presentes na alquimia, ou seja, o triângulo que vai representar esse lado tanto ordinário, impuro, o lado da citra achra, como também o lado filosófico, filosofal dos elementos, como aprendemos na alquimia. São estes aqui os 3 malfeitores que mataram Hiram, né? Ou seja, é aquilo que na maçonaria chamamos de lapidar a pedra bruta. O que é se lapidar a pedra bruta? É deixar que esta citra achra, estes elementos ordinários, matem aquele homem impuro, aquele homem bruto, para que o homem purificado ou iniciado possa seguir o seu caminho, seguir os degraus da sua escada até a realização. E aqui, finalmente, coloco os paralelos de uma forma esquematizada. O Hiram das lendas judaicas ele é nobre, elevado, repleto de poderes e conhecimentos. Ele cai, devora sua própria carne, tem a sua cidade destruída, mas é levado aos céus e sua cidade é símbolo do mundo vindouro, de Rainha Olam Rabá. Ele também é tido para judeus maçons, como, por exemplo, o irmão Israel Brody, que foi o Gaon de Londres, um importante judeu maçom, uma representação da queda do templo, que será restaurado no mundo vindouro. Vou explicar aqui depois desse slide qual a importância da queda do templo no simbolismo. O Hiram das lendas ocidentais e maçônicas. Ele é morto para proteger o segredo de 3 malfeitores. Ele é a vitória sobre a ignorância, fanatismo e superstição. É a passagem do imperfeito ao perfeito, da loja da terra à loja celestial. E aqui há um simbolismo muito importante da queda do templo. Afinal, por que o templo caiu, o primeiro templo de Salomão, e por que o segundo templo caiu? Vocês já viram por que o segundo templo caiu na aula anterior. Porque Herodes profanou a ordem cósmica do templo. Apesar de ter deixado muito belo por fora, ele alterou a ordem sagrada ali, a Shekhinah, a presença divina, foi embora. Nos 2 casos, o simbolismo é o mesmo. O primeiro templo cai pela soberba, pela infidelidade do povo de Israel. O povo de Israel tinha a Shekhinah, a presença divina ali no templo, mas escolhia as suas próprias inclinações, a sua própria Yetzer Hará em hebraico, a sua própria má inclinação, a satisfação dos seus vícios, dos seus desejos impuros. Então o povo opta não pela Kedushá, né, pela santidade presente na Shekhinah, na presença divina, para seguir a sua Yetzer Hará, que aproxima da Sitra Achra, do lado da impureza do mundo, e assim o templo cai. Essa é a explicação cabalista e também é o significado que judeus maçons, como o irmão Israel Brody, dá, né? Que o templo, então, ele representa essa ordem cósmica presente desde Adão, da Bíblia, e Havá, Eva, que optam pela Yetzer Hará, pela má inclinação, ou seja, seguir o próprio desejo, o próprio vício. E isso está presente tanto na história factual como um todo, nas civilizações e nos povos, como também está presente aqui em nosso interior. Por isso que o trabalho iniciático é uma jornada de etapas. Passamos por etapas na nossa jornada iniciática para combater essa nossa má inclinação, Yetzer Hará, de buscar os nossos vícios, a satisfação das nossas falhas, na Sitra Achra, no lado impuro. Vejam então como o paralelo aqui simbólico é bem presente, bem importante. No caso, por exemplo, nas lendas ocidentais, a queda do templo, ou seja, a opção que o povo faz pela Sitra Achra, pode ser vista no fato de Hiram ele matar ali, né, esse seu lado impuro, nesses 3 malfeitores, os seus malfeitores internos, eles que causam a sua morte, porque Hiram ele não estava mais interessado no templo aqui da terra,
sujeito então a Sitra Ahra, ele queria o templo celestial, para isso ele precisava morrer. Continuamos agora com mais uma explicação. Em ambos, temos a morte como passagem de um plano onde domina a ignorância e a prática dos malefícios a um plano perfeito. O arquiteto artífice que tem na obra externa a realização de sua obra interna, que está simbolizado na própria Bíblia, no livro de Êxodos, no 30º capítulo. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Hur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus. Aqui é o chamado Espírito Santo, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras. E concedeu, aqui tanto a ele como a Oliab, filho de Aisamac, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. Ou seja, o antepassado de Hiram, Dan, ele é quem transmite esta arte. Aqui também temos que devorar a própria carne, ser elevado aos céus e martirizado para proteger o segredo, possuem o mesmo significado esotérico e simbólico, conforme foi explicado. Agora, mais uma explicação que é muito pertinente. Esta questão de devorar a própria carne, ou, por exemplo, se colocar nas águas de imersão na alquimia, ou o forno, né, da calcinação na alquimia, é presente no simbolismo universal. O próprio Bhagavad Gita, você vê que Arjuna passa ali nas histórias indianas um processo de iniciação bem doloroso. Primeiro ele vê Krishna e se apieda dos seus semelhantes, fica com toda aquela insegurança, e Krishna, a divindade, passa a conduzi-lo a um caminho em que ele supera, né, através do Bhakti Yoga, as suas inclinações mais animais, as suas inclinações mais viciadas, por assim dizer, para que ele ascenda a um nível superior, um nível em que ele compreende e domina este teu lado humano. Em alguns simbolismos isso é passado pela própria morte. Por exemplo, Odin, da mitologia escandinava, ele fura o próprio olho e se enforca em uma árvore para ali renascer como Odin, né, o senhor de conhecimento. É muito comum esse tipo de simbolismo, por exemplo, no próprio Novo Testamento, entendido de forma simbólica. Porque Jesus é crucificado. Você imagina um Jesus crucificado, os braços abertos assim numa cruz, as pernas esticadas, o que você tem aqui? Você tem as próprias coordenadas do mundo na cruz, né? Representa ali a própria natureza, porque na natureza só nos movemos por essas coordenadas espaciais. E está no madeiro, né, numa cruz de madeira, que representa então essas coordenadas tendo que morrer em uma natureza morta. E aí Jesus desce ao submundo, né, desce aos infernos, e segundo tanto o Novo Testamento como a tradição oral cristã, ele prega naquele submundo as almas que estão ali para ressuscitar no terceiro dia. Novamente aqui, ó, símbolo do 3, prestem muita atenção nisso. O que isso significa? Que a derrota então destes aspectos da natureza passa por você descer ao submundo e ressuscitar no 3 também, porque o 3 não é só esse lado impuro. O 3 também vai significar um lado ordinário, vai representar o lado filosófico, da Kedushá, da santidade dessa natureza que possui o seu lado negativo, digamos assim. Aqui temos um símbolo muito conhecido que alude ao Salmo 102, que diz assim: sou como um pelicano do deserto, que fustiga o próprio peito e alimenta seus filhotes com o próprio sangue. Esse é um símbolo que os cristãos consideram como uma alusão à Eucaristia, que é mencionada por Jesus, por exemplo, ali em João 6, que se faz presente na missa católica, na missa ortodoxa, o pão que dá a vida, que é a própria divindade transformada em pão e vinho para alimentar espiritualmente os seus filhos. Também é um símbolo judaico. Algumas associações judaicas usam este pelicano como símbolo com base neste salmo.
Na maçonaria, na alquimia, no hermetismo, na Kabbalah, o pelicano tem um significado semelhante. Não quer dizer necessariamente a Eucaristia, que é comum apenas a católicos, ortodoxos, alguns luteranos, por exemplo, mas o pelicano tem um significado do mundo alimentado pela própria carne da divindade, ou seja, aquela centelha divina que possibilita a nossa lapidação, né? Ela é tirada do próprio Deus. É como se essa centelha divina fosse a carne que Deus tira de si para dar ao mundo. Aí, por exemplo, na Kabbalah é dito que Deus, para possibilitar a criação do mundo, ele se diminui. Ele vira Makon, a habitação. Esse mundo passa a habitar em Deus, mas como que um mundo limitado habita no ilimitado, no Ein Sof? Porque Deus faz essa espécie de auto-sacrifício de se comprimir, se limitar para que as suas criaturas existam e consigam a retificação. Essa retificação é feita porque sai do próprio divino e é colocado no ser humano. Isso tem um significado gnóstico muito importante para que entendamos as lendas de Hiram, como vocês estudaram aqui, né? Tanto nas versões judaicas como nas versões ocidentais. Podemos resumir, então, que de forma noética, né, no imaginário, as lendas, embora diferentes na forma externa, apontam para um mesmo significado iniciático. É o mesmo de cabalistas, de judeus, não cabalistas também, porque nem todo judeu é cabalista, obviamente, mas para os próprios maçons, em que é necessário que matemos, então, os nossos vícios, as nossas impurezas, as nossas falhas, a nossa ignorância, nosso fanatismo, nossa superstição, nosso orgulho, nossa soberba, que isso seja morto, que isso seja levado ao túmulo, levado à terra que purifica, para que uma nova forma renasça no mundo vindouro. A jornada iniciática aqui na nossa vida, então, porque, né, passamos por essa morte ritual, e essa morte ritual, através do ritual, eleva o nosso caráter, eleva a nossa moral e eleva a nossa espiritualidade, porque o símbolo consegue fazer com que, ainda que vivamos na Terra, com este corpo que pode cometer as diversas falhas e vícios, seja não mais um veículo para se trazer, né, para o lado da impureza, mas para o lado da Kedushá. Kedushá, então, teria como seu equivalente a pedra lapidada. Esse é o aspecto mais importante aqui desta unidade, a nossa já terceira unidade, em que espero que vocês tenham percebido a questão de que às vezes não devemos olhar tanto para o relato externo, né? Não ver o símbolo como o próprio significado, o símbolo como a própria iniciação, mas como já dizia o irmão Oswald Wirth, como a ferramenta que revela o segredo. Então, seria mais ou menos, comparando de forma grosseira, chaves, né, que abrem portas. Às vezes você tem, por exemplo, um quarto que você tem duas portas, cada porta possui a sua fechadura, cada uma será aberta por uma chave, mas ambas levarão ao mesmo cômodo, à mesma câmara onde há ali o segredo. Espero que tenham gostado. Até a próxima unidade. Um grande abraço.